Queridos irmãos, hoje nós continuamos o nosso comentário ao Sermão da Montanha e vimos que a primeira parte do Sermão da Montanha, segundo São Mateus, é o chamado Discurso das Bem-aventuranças. E ele é importantíssimo. Por quê? Porque as bem-aventuranças nos falam de uma subida para a vida espiritual. Ou seja, quando Jesus declara que bem-aventurados são os pobres em espírito, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os de coração puro, bem-aventurados os pacíficos, bem-aventurados os que padecem tribulação. O que ele está nos mostrando é o caminho da vida espiritual. E a vida espiritual é essa amizade com Deus, que é desconhecida pelo mundo. Na primeira leitura do livro do Eclesiástico, Deus fala sobre os mandamentos, mas ele diz: a sabedoria do Senhor é imensa, Ele é forte, poderoso, tudo vê continuamente. Os olhos do Senhor estão voltados para os que o temem. Ele conhece todas as obras do homem. Não mandou a ninguém agir com o ímpio e a ninguém deu licença de pecar. Ou seja, os olhos do Senhor estão voltados para aqueles que o temem, para aqueles que procuram fazer a sua vontade, para aqueles que o buscam, para aqueles que querem crescer na intimidade com Ele, para aqueles que querem ter uma vida espiritual. E é justamente disso que São Paulo está nos falando na segunda leitura, quando ele diz: entre os perfeitos, nós falamos de sabedoria. Quem são os perfeitos? Os perfeitos são aqueles que não têm mais deficiências. Perfeito é o que Deus perfez e não deixou nada por fazer. Portanto, perfeitos são os santos, aqueles que levaram a sério o que diz Jesus: sede perfeitos como o meu Pai Celestial é perfeito. Ou seja, os perfeitos são aqueles que alcançaram a união divina a tal ponto de já não serem mais dominados pelos seus pecados, pelas suas paixões, pelas suas más inclinações, pelos seus maus instintos. Estes são os perfeitos. Então ele diz: entre os perfeitos, nós falamos de sabedoria, não da sabedoria deste mundo, nem da sabedoria dos poderosos deste mundo, que afinal estão votados à destruição. Falamos sim da misteriosa sabedoria de Deus, sabedoria escondida desde a eternidade. Ele está falando de uma sabedoria oculta, de uma sabedoria que não está à amostra por esse mundo. Evidentemente não se trata de ocultismo. O que ele está falando é que a intimidade divina, a união com Deus, nos concede um modo de apreciar a vida completamente diferente daqueles que estão, por assim dizer, cativos neste mundo tenebroso. Essa sabedoria escondida é o maná escondido de que nos fala o livro do Apocalipse. Esse é o alimento espiritual que nós recebemos na medida em que trilhamos a senda da oração, em que Deus se vai comunicando conosco.
No começo tudo é exterior. E até o nosso modo de falar com Deus é um modo externo, como se Ele estivesse à nossa frente, ou nas alturas, ou muito longe de nós. Mas, aos poucos, nosso coração vai sendo sensibilizado pelo Espírito Santo, então nós percebemos essa amorosa notícia dentro de nós. Esse falar manso de Deus, que não usa palavras, esse sentimento espiritual tão sutil, quase imperceptível, esse toque manso, delicado, que vai se tornando cada dia mais forte. Este é o caminho pelo qual a sabedoria oculta, essa sabedoria escondida ao mundo, começa a se tornar íntima a nós. Falamos da misteriosa sabedoria de Deus, sabedoria escondida que desde a eternidade Deus destinou para a nossa glória. Desde toda a eternidade, Deus está com os olhos colocados em nós, esperando a abertura para que Ele derrame sobre nós o brilho da sua sabedoria. Isso que São Paulo aqui chama de glória. Nenhum dos poderosos deste mundo conheceu essa sabedoria, pois se a tivessem conhecido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Os poderosos deste mundo vivem crucificando o Senhor da glória pelos seus pecados. Vivem o tempo todo incentivando o mal. Vivem o tempo todo valorizando o que é corpóreo, o que é material, o que é prazeroso para a carne, o que é agradável para o homem na sua animalidade. Eles continuam crucificando, ignorando Cristo, tratando-o como se Ele não fosse nada. Os homens deste mundo passam diante de Deus, diante de uma igreja, diante da cruz, e para eles isso não significa coisa alguma. E eles se orgulham porque acham que são sábios. De fato, muitas vezes ocupam as cátedras das universidades. De fato, muitas vezes estão nas posições de comando nos governos das nações. Muitas vezes estes são os formadores de opinião, que têm o microfone na mão, que estão nas televisões o tempo inteiro falando. Mas o que adianta ter tudo isso e não conhecer o poder de Deus? Esse Deus vivo que queima dentro do nosso coração. Esse Deus que fala conosco e nos dá a sua divina intimidade, que eleva a nossa alma, que expande o nosso espírito, que nos enche de um amor incomensurável, que nós não podemos ter em lado algum deste mundo. Que adianta estar em situações privilegiadas de fama, de glória, daquilo que as pessoas consideram como relevante, mas não conhecer a Deus? De nada vale. Isso não é retórica. Isso é uma realidade. E quando o cristão começa a despertar, quando o seu espírito se levanta, quando a sua alma acorda para o sobrenatural, quando ele começa a beber da vida de Deus como uma criança, é aleitada pela sua mãe. Quando nós começamos a mergulhar na vida divina, a subir em espiritualidade, nós entendemos que este mundo simplesmente não é nada, que é poeira, que tudo é vazio, é oco, que as coisas não têm consistência, que só Ele é.
Só Ele é com propriedade. Só Ele é o seu próprio ser. Tudo existe por causa dEle. Foi Ele que lhes emprestou uma parcela de ser. E os homens estão esbarrando o tempo todo em Deus, sem se darem conta disso. A vida inteira, passando por Ele e ignorando-o. Por quê? Não tiveram acesso a esta misteriosa sabedoria. Essa sabedoria que me faz perceber Deus em todos os lugares. Estar sintonizado em comunhão com Ele em qualquer circunstância. Essa sabedoria que me faz o tempo todo buscá-lo com sede, com ardor. Essa sabedoria que me faz olhar para tudo com desdém, me jogar no chão aos seus pés, para estar com Ele e dizer simplesmente: Deus, eis-me aqui. O meu único projeto é conhecer-te, é saber quem Tu és. E é por isso que São Paulo diz, como está escrito, que Deus preparou para os que o amam. É algo que os olhos jamais viram, nem os ouvidos ouviram, nem coração algum jamais pressentiu. A nós, Deus revelou esse mistério através do Espírito, pois o Espírito esquadrinha tudo, mesmo as profundezas de Deus. São Paulo, em outra passagem dessa carta, fala que assim como o espírito do homem é aquilo que há de mais íntimo no homem e esquadrinha tudo no homem, o Espírito de Deus é o que há de mais íntimo em Deus e esquadrinha tudo em Deus. Só que este Espírito foi derramado sobre nós, foi jorrado sobre a nossa vida, como uma cascata de graça e misericórdia. Este Espírito, desde o dia em que nós fomos batizados, foi lançado sobre nós, para que nós entendamos que a nossa vocação é subir. Eleva os teus pensamentos, eleva os teus desejos, eleva a tua alma, sobe. Sobe todo dia com mais gosto pela oração, sobe cada dia com mais ânsia pela presença de Deus, sobe, deixa o amor de Deus te queimar, te inflamar. E quanto mais você subir, mais você vai entender que nem o olho viu, nem o ouvido ouviu, nem coração algum pressentiu, que Ele está acima de tudo aquilo que nós possamos pensar, que Ele está acima daquilo que nós podemos definir, que Ele está acima do que nós podemos explicar. Ele está além, Ele é mais, Ele é superior, Ele excede, Ele sempre está acima. E quanto mais eu vou, mais acima Ele está. Então eu me apaixono pela sua glória. Ela se me torna a minha única ambição. Eu só quero saber dele, de mais nada. Ele acima de tudo, Ele sempre acima de qualquer criatura. Deus não se parece com nada que nós tenhamos visto aqui nesse mundo. Nenhum prazer que você tenha tido se assemelha a quem Ele é. Nada, absolutamente nada aqui embaixo pode ser minimamente comparado com Ele. Mas diz São Paulo, a nós, Deus revelou esse mistério através do Espírito. Como é que nós vamos desprezar a graça? Como é que nós vamos deixar
o céu de lado, o céu quer se derramar sobre a nossa alma. Deus mesmo quer nos invadir com a sua presença. E o que nós vamos fazer? Correr atrás de criaturas? Nos interessar pelas coisas insossas, insalubres deste mundo? O que nós vamos fazer? Voltar como um porco que, uma vez lavado, volta a revolver-se na lama? Não tem sentido. Eu quero mais dele. Eu não quero voltar. Eu não quero viver na dependência, na escravidão das criaturas. Chega! Eu quero que ele seja tudo para mim. E é por isso que eu não quero que meu coração perca tempo com futilidades e com baixezas. É disso que o Evangelho está falando. Jesus diz, olha, vocês têm que entender que a justiça de vocês tem que ser superior à dos escribas e mestres da lei. Porque isso aqui é um caminho divino. Isso aqui é uma estrada de santidade. Por isso ele diz, os antigos diziam, não matarás. Eu digo para vocês, não fiquem nem com raiva. Por quê? Quando seu coração é envenenado pela raiva, ele é puxado para baixo. E é assim mesmo. Quantas vezes nós estamos elevados na união com Deus, aí chega uma notícia para nós. Fulano falou mal de você. Imediatamente nós nos alvoroçamos, nós decaímos. E sobretudo se nós mordemos a isca da raiva, da falta de perdão, Deus me livre, eu não quero ter mágoa de ninguém. Não quero que meu coração fique pervertido por sentimentos de restrição em relação a ninguém. Eu tenho que subir. Que Deus perdoe a todos. Que Ele abençoe a todos. Se me fizeram mal, que Deus abençoe. Não quero me ocupar com isso. Eu tenho uma montanha para subir. Eu tenho um Deus que me espera. Aí Jesus diz, os antigos diziam, não adulterarás. Mas eu vos digo, nem olhe para uma mulher com desejo libidinoso. Ou para um homem com desejo libidinoso. Não olhe, não olhe, não olhe. Porque quando você olha, o seu corpo se excita. A sua imaginação se excita. E então você perde o controle de você mesmo. Você não consegue subir nas asas do Espírito. E hoje o diabo usa o que para nos separar da oração? Usa provocações das pessoas, mas também usa imoralidade, pornografia. E não só isso, há coisas mais sutis. Porque, por exemplo, se você frequenta um aplicativo como o Instagram, e ali as pessoas se exibem os seus corpos, olhando para aquilo, a sua alma fica seca. Você não consegue subir na oração. Ignore. Procure viver uma vida de pureza. Corte as ocasiões. Deixa isso para lá. Porque a tua prioridade é a oração. A tua prioridade é chegar à união com Deus. Deixa isso para lá. Isso não vai te acrescentar nada. Jesus diz, os antigos diziam, quem se divorciar de sua mulher, dê-lhe uma certidão de divórcio. Eu, porém, vos digo, todo aquele que se divorcia de sua mulher, a não ser por motivo de união irregular, faz com que ela se torne adúltera. Ele tinha falado do adultério do coração.
Depois ele fala do adultério, que é abrir o coração para aventuras ilícitas. Quantas vezes alguém está casado, mas o seu coração está em outra pessoa? Nosso coração tem que estar em Deus. Teu marido e a tua mulher não vão conseguir te dar aquilo que Deus pode te dar. Se você não subir na vida de oração, você pode casar com a melhor pessoa do mundo. Ela não é Deus. Ouvistes o que foi dito aos antigos: não jurarás em falso. Eu, porém, vos digo, não jureis de modo algum, por nada. Seja o vosso sim, sim, o vosso não, não. A simplicidade da veracidade, que transforma o nosso coração em um coração transparente, com a transparência dos santos, em que a gente diz a verdade, não tem linguagem dúbia. Em que você diz que você gostou do que você gostou, que você não gostou do que você não gostou. Se alguém te faz uma pergunta inconveniente, você diz: olha, eu não vou te responder, porque isso não tem nada a ver com você. Você é transparente, você diz, você fala, você faz, porque eu não quero perder o meu tempo estrategiando coisas a dizer aos outros. Que Deus está falando comigo. Não tem sentido. Alguém que realmente é amigo de Deus tem a simplicidade de uma planta no jardim. Ele se mostra, se revela com aquela verdadeira transparência dos filhos de Deus. É disso que Jesus está falando aqui. Deus tem mais para nós. Deus tem muito mais. Sabe, eu sonho com uma geração que tenha fome de Deus, que diga: Senhor, nós iremos contigo para onde o Senhor for. Deus, eu estou aos teus pés, eu te quero. Eu quero que tu sejas para mim uma realidade, não apenas uma palavra na Bíblia. Eu quero te conhecer com intimidade. Eu não quero ficar como a maior parte dos cristãos, à margem da misteriosa sabedoria de Deus. Eu quero penetrar nas entranhas de quem Ele é. Que o Senhor aqueça os nossos corações. Que a nossa vida seja tomada por Ele. Que o nosso coração seja conquistado por Ele. Que nós estejamos de tal modo fascinados por aquilo que nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, nem coração algum pressentiu, e que nós possamos subir acima disso tudo e ver que eu o conheço nessa penumbra maravilhosa da fé, eu o toco nesse amor característico do Espírito, que é imaterial, eu o adoro, rendendo a Ele o meu entendimento e dizendo que, embora eu não entenda, eu entendi tudo, porque Ele supera qualquer coisa que eu possa entender. Se nós buscarmos com essa fome, com essa sede, nós jamais nos desviaremos, porque nós não nos contentaremos com nada
que não seja Deus.